Boa noite. Estamos aqui de volta com mais um Prosa BC2 e é um prazer ter todos vocês aqui conosco hoje. Nós vamos conversar um pouco com o pessoal do nosso grupo de estudos lá de Cuiabá, a Elane, o Heitor. Esse é o nosso episódio 8, o episódio 8 do nosso Prosa BC2 aqui no canal da BC2. Então, quem já está chegando, fique à vontade. A gente está começando o nosso Prosa. O nosso episódio hoje vai ser um pouco sobre ciência, religião e sobre extensão universitária. Olha que legal, é um tema incrível, um tema muito importante para todos nós. E espero que todos vocês acompanhem a gente aí nessa live até o final. A gente vai receber daqui a pouco a Elane, o Heitor, que já devem entrar, mas eu vou procurar eles aqui para ver se eu já chamo eles. Aí, apareceu o Heitor. Oi, Heitor, que bom que você conseguiu, cara. Fico feliz que você conseguiu entrar. Aí, Boa noite. boa noite. Olha, Elane entrou, coisa boa, conseguimos. Consegui. Conseguimos. E você, Heitor, tá conseguindo ouvir e falar bem agora? Melhorou aí? Sim, agora melhorou. Que bom. Tudo ótimo. Gente, que coisa boa. Deu certo, deu certo. Eu sei que uma hora dá certo. Obrigado, gente, pessoal que está nos acompanhando aí, que já passou esses minutos e teve paciência para nos aguardar aqui, né? São os ossos do ofício, as nossas, nossos desafios digitais. Mas, gente, vamos começar então, vamos começar a nossa prosa. Pessoal, esse é o Prosa BC2, a gente está começando mais um Prosa BC2, é o nosso episódio de número 8, e a gente vai conversar hoje com nossos queridos amigos do grupo de estudos lá de Cuiabá, lá no Mato Grosso. E, enfim, né, a Ilane é a nossa líder do grupo lá já há algum tempo, a gente vai ouvir da boca dela a história que ela tem para contar para a gente. O Heitor também tem participado lá conosco, né? Então sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos, Elane, bem-vindo, Heitor. E quem está nos acompanhando, né, quem chegou aqui agora, fique com a gente vai ter o nosso prosa. Nossa prosa vai ser muito boa, se Deus quiser. A gente vai poder conversar sobre muitas coisas. Quem quer acompanhar os outros episódios do Prosa BC2, eles estão salvos aqui no nosso canal, no nosso Instagram. Estão salvos no nosso canal no YouTube também. Então você fica à vontade para assistir os outros episódios. A gente já teve conversas muito bacanas com membros, né, representantes de outros grupos também. E o Prosa BC2 ele tem essa proposta de ser uma conversa de nós, né, aqui com cada grupo de estudo da BC2, com os grupos de estudo que têm histórias para contar, que têm experiências muito interessantes, que a gente sempre quer ouvir, quer conhecer o que os nossos grupos de estudo estão fazendo. E para quem não conhece os nossos grupos de estudo, nós temos grupos espalhados por todo o Brasil. Nós temos aí cerca de 60 grupos em atividade, em praticamente quase todos os estados do Brasil a gente tem grupos. Nós temos grupos que funcionam online também, que são grupos temáticos, e esses grupos também se reúnem aí por afinidades, né, de temas de formação, de atuação profissional. Mas, enfim, se você quiser saber mais sobre os nossos grupos de estudo, você pode olhar lá no nosso site. Nosso site tem uma aba especial só para os grupos, e aí você vê como descobrir, né? Se tem um grupo na sua cidade, se tem um grupo temático do seu interesse, e você pode ver como solicitar a participação nesses grupos. Nós vamos repassar você para o líder do grupo que vai te adicionar. É o que eu faço com a Elane sempre, né, Elane? Então, conheçam nossos grupos. Nossos grupos estão aí para servir. Não tem que pagar nada para participar do grupo, né? Os grupos são gratuitos, é só entrar, chegar e participar. Se você quer caminhar junto, quer aprender junto, quer contribuir, quer se capacitar para entender, né? Como conduzir esse diálogo entre fé e ciência. Então, gente, estamos aí com o nosso Prosa BC2 no ar. E eu quero que vocês se apresentem. Elane, depois o Heitor. Apresentem quem são vocês, o que vocês fazem, né? Qual que é a área de trabalho, de atuação de vocês, por que vocês estão aí é, participando desse grupo, participando da BC2. Muito bem, boa noite, Tiago. É um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, né, sobre uma coisa que a gente tem feito com muito carinho todos esses anos, que é coordenar, participar, motivar pessoas para o grupo de estudos da ABC2. Eu sou Elane, né, Elane Chaveiro Soares, sou professora na UFMT, sou formada em Química. Atuo principalmente no curso de licenciatura em Química da UFMT, né, ajudando ali na formação de professores, mas também trabalho com os bacharéis em Química.
Há alguns anos trabalho com disciplinas de História e Filosofia da Química, os estágios supervisionados, e é essa minha praia, né? Ajudar na formação de professores de Química. Também oriento no mestrado de Ensino de Ciências Naturais, aqui da UFMT, que é um mestrado profissional. Muito bom. E é isso, eu atuo nesse campo acadêmico aí já há alguns anos, mas como professora, ixi, tem tempo, hein? Muito bom. Desde É muito 1900 bom. bolinha, como eu digo para os meus alunos. Desde Que 1900 ótimo. bolinha que eu sou professora. Muito bom, vai ter muita história para contar pra gente. E você, Heitor, de onde você fala? Quer dizer, você fala de Cuiabá, né? Mas É de Cuiabá. o que você faz? Bom, atualmente eu sou professor, né? Eu tenho formação em administração e também em economia. E logo em seguida, logo que eu terminei a administração, eu comecei a fazer meu mestrado em economia. E no mestrado eu iniciei a graduação em economia, pela paixão que acabou surgindo, né? Eu atuo na Federação das Indústrias aqui do estado de Mato Grosso, como na área de estudos e pesquisas, fazendo e realizando estudos de mercado, né, estudos e pesquisas de mercado, mas em um contraturno eu atuo como professor universitário na Faculdade Católica aqui do estado, lecionando áreas de administração e economia, e desde como professor, né, na área da docência desde 2015, e, e aí buscando integrar agora, né, há pouco tempo, né, mas já com grande ênfase nessa relação de ciência, né, religião, tentando aplicar dentro dessas duas áreas, mais especificamente na área da economia, que é a área que atualmente eu tenho atuado. Muito interessante, muito legal. E eu acho que isso é um reflexo de todos os nossos grupos, né, locais, os grupos locais, que são grupos multidisciplinares, e a gente tem gente de tudo quanto é formação, de todas as áreas possíveis, né? Na verdade, às vezes são grandes desafios para a gente poder conectar pessoas das áreas das exatas, das humanas, das ciências naturais e das ciências sociais, enfim, né? A gente conseguir abarcar todo esse contingente e conseguir conversar sobre questões de fé e ciência. E aí eu quero perguntar para vocês, na verdade, isso, né? Como que vocês vieram parar dentro da BC2? Como que vocês conheceram? Quem chegou? Acho que a Elane chegou primeiro, né? A Elane chegou já tem muito tempo, caminha com a gente já aí há muitos anos. E como que vocês descobriram a BC2, ou viram que era um lugar que vocês queriam estar por perto? E graças a Deus estão por aí, né? Fico muito feliz de vocês estarem com a gente. Eu tive um despertamento para as questões relativas à história da ciência, em especial, quando eu atuei num curso aqui na UFMT, onde a gente formava para licenciatura em Ciências Naturais e Matemática com habilitação em Química, em Física e Matemática. E na estrutura curricular desse curso, a espinha dorsal dele era a história da ciência. E eu percebi que eu sabia muito pouco sobre a história da ciência. E o curso terminou lá pelos idos de 2008, 2010. Depois eu saí para o doutorado. E quando eu voltei, já comecei a atuar na pós-graduação, mas eu me lembro que em 2016, eu estava folheando uma revista da Ultimato e eu vi a propaganda da primeira conferência da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Foi assim, saltou aos meus olhos essa questão de cristãos na ciência, sabe, Tiago? E eu falei, cara, o que será que esse povo está discutindo? Como é que eles estão pensando a ciência? Porque a história da ciência sempre me instigou, mas a teologia também sempre me instigou. E eu fui atrás, né? Eu participei da primeira conferência lá em São Paulo, conheci, né, todo o grupo da
da ABC2 e voltei para a universidade falando, encontrei o meu lugar, encontrei as possibilidades que eu queria, sabe? A minha mente parece que se abriu para questões que eu devia estudar, que eu devia me empenhar. E a possibilidade de criar um grupo de estudos, eu já comecei a implementar a partir de 2017. Sim. Então, desde 2017, que eu venho chamando, divulgando e promovendo estudos relacionados ao campo da ciência na interação com a fé. E como isso me ajudou a entender melhor a história da ciência. Em 2018, eu coordenei vários seminários presenciais aqui na UFMT. Inclusive, o pessoal da ABC2 veio participar, né? O Marcelo Cabral, o Roberto Covolan, o próprio Guilherme veio participar. Tiago não veio ainda, mas está em tempo, né, Tiago? Uma hora eu vou. De vir participar de um seminário aqui. E assim, os grupos de estudo só vêm crescendo. Eu nunca consegui pensar num grupo especificamente para químicos, sabe? Porque eu vejo assim uma possibilidade dinâmica muito grande da gente estudar as diversas facetas da interação entre fé e ciência. Então foi assim que eu conheci a ABC2 e estou nela até hoje. Que legal. Eu acho muito legal ouvir as histórias de quem começou com a ABC2 lá atrás, né? Quem foi na primeira conferência, descobriu através das primeiras publicações ali que a Ultimato foi lançando, né? E graças a Deus pelo Ultimato também. A Ultimato, o pessoal da Ultimato, um abraço para todos. São nossos grandes parceiros desde o início e continuam caminhando com a gente. Um grande prazer estar com o pessoal da Ultimato por perto. Mas e você, Heitor? Como que você chegou? Acho que você não chegou tão antes, né? Você chegou mais recentemente. Não, mais recentemente. Na verdade, surge de uma concepção que eu tinha, de uma dicotomia entre a nossa fé e a área pública, né? Eu sempre tinha aquele pensamento de que eu era cristão na igreja e eu era, por exemplo, um administrador de economia ou um economista dentro da área profissional. Então, eu sempre partia dessa dicotomia, né? Dessa separação. E um dia, procurando pelo Twitter, né? Eu conheci um professor, que é o professor Lucas Freire, e que ele é também da área de economia. E aí eu vi uma sequência de palestras sobre economia que ele estava lecionando e ele estava relacionando a economia com a fé cristã, a partir de uma perspectiva totalmente diferente. E aí depois eu vi que eles lançaram uma mesa redonda discutindo sobre o livro do Hauser, do Bob Hauser, que ele trata sobre essa questão de capitalismo e progresso. Foi quando eu entrei em contato, eu mandei um e-mail para a BC2, quando eu conheci a BC2, e aí então eles fizeram a ponte, a intermediação entre eu e a professora Elane. Foi quando aí a professora Elane entrou em contato comigo, né, pelo contato que eu tinha deixado ali no site, e aí então eu comecei a participar. E desde então eu tenho participado, e essa visão, né, que eu tinha antes, ela tem na verdade, se reestruturado, né, a partir de uma nova perspectiva de que eu posso sim ser um economista cristão, né, na área que eu atuo, e as discussões, os estudos que a gente tem feito tem me ajudado bastante nesse quesito. Muito bom, Heitor, muito bom. Eu acho que eu me lembro quando seu contato chegou aqui, eu passei para a Elane, fiz essa triangulação aí, uma coisa que a gente faz bastante, de vez em quando a gente lembra de uns contatos que chegam. Muito bom, é muito bom porque os grupos não param, os grupos têm essa dinâmica aí, né? Estão sempre abertos e vai muita gente chegando, muita gente saindo, né? Muita gente chegando, e a gente está sempre nesse processo aí de reconstrução, de crescimento, de aprendizado,
começar, né, a falar sobre essas questões do diálogo entre fé e ciência, trabalhar as questões mais básicas, trabalhar as questões mais avançadas. Mas eu quero pegar um gancho daquilo que você falou, Elaine. Você falou um pouco sobre que vocês, aí na UFMT, vocês já fizeram, né, série de seminários presenciais e tal. Então, acho que isso já é uma coisa muito interessante para a gente talvez conversar e que tem tudo a ver com o título do nosso episódio. Alguém perguntou aí no começo, no nosso chat, qual que é o tema da nossa conversa hoje. O nosso tema é Ciência e Religião na Extensão Universitária. Esse é o nosso título do episódio. Porque nós vamos pensar um pouco sobre isso, né? Eu quero conversar com a Elaine, quero ouvir do Heitor também, como tem sido essa caminhada do grupo. Então, eu entendi que é um grupo que está ligado, de certa forma, ao UFMT, né? Então, é um grupo local, um grupo de estudos, mas que está junto da universidade, é uma universidade pública, né? Isso é muito interessante, é muito bom ouvir, né? Saber que existe essa possibilidade. E como que é? Como que esse grupo funciona? Qual que é a estrutura, né? Assim, o que vocês têm feito em linhas gerais, assim? Muito boa pergunta, Tiago. Em 2018, eu realizei vários seminários a partir da conexão que eu tenho com o laboratório de pesquisa e ensino de química, onde eu sou ligada como pesquisadora, né? E eu vi que havia muito interesse dos estudantes. Eu me lembro que um dos seminários que eu comecei a divulgar, alunos do curso de medicina entraram em contato comigo perguntando se eles não poderiam apresentar trabalhos no seminário. Sabe? Eu achei assim uma abordagem foi inesperado para mim. Então a gente teve ali 5 banners e desses 5, 2 banners eram de orientandas minhas do mestrado na época, que aí eu fiz a abordagem também de pesquisa dentro da interação fé e ciência. 2018, 2019, eu falei, por que não registrar um projeto de extensão, né? Promovendo esse diálogo, promovendo essa conversa, essa compreensão, para a gente poder buscar referências. Porque uma coisa que a gente percebe é que faltava nas universidades referências para a gente discutir essa temática. Quais autores trazer? A gente poderia trazer os epistemólogos da ciência, a gente poderia trazer os historiadores da ciência. Mas quem estava discutindo essa questão pelo mundo afora? A gente não sabia, né? E um projeto de extensão visa, como as próprias diretrizes da Codex, que é a Coordenação de Extensão Universitária, aqui da UFMT, fala de uma universidade aberta que vai à sociedade, aprende com ela, né? Não apenas entrega conhecimento ou produtos. A universidade vai até a sociedade, aprende, promove e também se desenvolve e volta, ampliando os seus saberes como universidade. Então, falei, nossa, tudo a ver com o que a gente pretende, que é promover essa proposta de diálogo, de ponte, né, entre fé e ciência. Então, a gente chama estudantes de todos os cursos que queiram conversar, compreender melhor essa proposta, essa dinâmica de interação entre esses dois campos, que a princípio ficavam muito no senso comum do conflito, né? Hoje, eu posso dizer que eu percebo melhor uma universidade menos porosa, né, para a ideia do conflito. Já se admite mais uma discussão a respeito dessa dinâmica e dessa interação. Então, e com um projeto de extensão, a gente participa da semana de extensão, a gente vai para a comunidade, a gente volta da comunidade, a gente vai para as escolas, a gente vai para as igrejas, para os seminários,
gente está aqui dentro com os estudantes dos diversos cursos, né? Sim. E um grupo como o nosso, Tiago, que é um grupo não temático, realmente os desafios são enormes, porque eu tenho gente ali, economista, administrador, advogado, físico, químico, filósofo, historiador, psicólogo, sabe? Às vezes eu fico assim, meu Deus, o que eu faço? Mas a gente percebe que é um interesse de todas as áreas do conhecimento. Então, a extensão só agrega. E por último, eu posso dizer assim, que às vezes alguns estudantes, um ou outro, participa porque precisa da carga horária comprovada em certificado, né? Mas a maioria que participa efetivamente não está muito interessada no certificado. Se ele vier, ótimo, né? Mas se ele não vier, eu aprendi. Porque poucos estão comigo desde o começo, mas os que estão, você percebe um pensamento melhorado, você percebe uma visão mais ampla dessa discussão, sabe? Acho que é isso. Muito legal. Isso é muito legal. E é interessante porque existe essa pluralidade muito importante, né, para a gente conseguir entender as demandas e os desafios de áreas muito diferentes, né? Às vezes, inclusive, aprimorar a nossa forma de comunicar, né? A nossa comunicação é muito importante. Às vezes a gente fica restrito às nossas áreas, né? A gente não consegue entender a linguagem do outro campo e aí, de repente, a gente começa a transitar melhor, né? E não é só a UFMT, né? O Heitor aí está vinculado a outra faculdade, né, Heitor? E também está ali junto, não sei se já aconteceu ou se existem planos também de algum momento fazer alguma coisa na sua faculdade, né? Mas isso é muito interessante também, essas possibilidades de trocas, né, de experiências. Como que você tem visto, Heitor, essa possibilidade, né, de falar sobre esse diálogo de fé e ciência a partir de uma perspectiva talvez diferente do que muitas vezes a gente vê, né? Igual a Ilane falou uma palavra aí que não sei se todos os nossos ouvintes já ouviram, né? Assim, a ideia do conflito entre fé e ciência. Né? Parece que nós estamos muito catequizados na ideia do conflito entre fé e ciência, mas existem outras propostas, né? E a proposta que nós caminhamos é a proposta do diálogo, né? E como que você tem visto isso aí onde você está, a partir da sua perspectiva, da sua formação também, da sua atuação profissional? A minha formação em economia se deu ali na UFMT também, né? E é interessante que no primeiro semestre o professor ele entrou em sala questionando a primeira coisa, questionando a questão da fé, já questionando sobre vocês são cristãos? Tem cristãos aqui? E aí ele começou questionando sobre como que você vai sustentar a sua fé dentro de uma sala de aula, dentro de uma instituição pública, dentro de uma faculdade, né? Então, o confronto já iniciou desde o primeiro semestre. É claro que no meu contexto, eu estou dentro de uma instituição que já esqueci o termo, mas já é religiosa, né? Confessional. Obrigado. Já é confessional. Então, partindo do pressuposto, né, de ser sendo confessional, ela já tem, então, uma certa introdução, até porque nós temos curso de teologia, eles realizam frequentemente ações, diálogos e assuntos relacionados a isso, né? Mas ainda há uma certa discussão ainda muito fechada, né? Então, as discussões são, no meu contexto, né, dentro de uma instituição católica, hoje, ali na Faculdade Católica, há um diálogo um pouquinho fechado. Então, eu já até conversei com a professora Elane sobre a possibilidade de nós trazermos o núcleo, né, também ali para a faculdade. Tive um diálogo muito aberto com a diretora acadêmica lá da instituição e ela achou interessante esse diálogo. Então, eles
por ser confessional, ele tem uma certa abertura, embora hoje com o diálogo um pouquinho mais fechado, mas o objetivo é, sim, que futuramente a gente amplie, né, um pouquinho mais a atuação da BC2 aqui no nosso núcleo, estendendo também para as outras instituições de ensino, para que a gente possa estimular, no meu caso, né, uma abertura do diálogo e em algumas instituições mais restritas, por ser privadas, uma iniciação, né, de um diálogo dentro dessas instituições. Porque eu acho que nós vemos muito, eu tenho, como professor, né, acabo lidando ali com vários cristãos ali como alunos, e eles às vezes têm um certo conflito de como cristão, como que ele pode lidar com aquilo que ele está aprendendo, como que ele lida com as matérias, com as disciplinas, com os professores ou com a própria instituição em si, né? E às vezes falta esse papel, essa atuação da instituição, perdão, da ABC2, né, do nosso núcleo, de forma mais estendida. Então, é um projeto que eu acho que vai gerar muito fruto, né, nas instituições e vai conseguir ampliar o diálogo aqui na nossa região. E aí, assim, eu falo por mim, como eu havia dito no início, né, eu mesmo tinha esse conflito e acabei desconstruindo isso, ampliando as discussões dentro do nosso núcleo, do FES Ciência, aqui da ABC2, e entendendo, né, que como cristão, como economista, né, e cristão, eu posso partir dos meus pressupostos, até porque não existe neutralidade, e na minha mente eu deveria ser neutro, né, e na verdade não existe essa neutralidade, onde eu deixo a minha fé de lado e atuo como professor, atuo como economista, atuo como administrador de forma neutra, mas muito pelo contrário, né, eu deveria a partir desses pressupostos para poder atuar no mercado, atuar, por exemplo, na análise de dados, que eu atuo, no estudo de mercado, ou na relação com o meu aluno ao transmitir aquela disciplina, para que, de fato, a minha aula, a minha análise ou o meu trabalho de forma geral, ele reflita a minha fé também, né? Muito bom. Muito bom. Gente, muito interessante tudo isso. A gente está mais ou menos na metade do nosso papo aqui. Olha só, quem chegou agora, quem entrou aí depois da nossa conversa rolando, esse é o Prosa ABC2. Quem caiu agora de paraquedas aqui, né? Esse é o Prosa ABC2, é o episódio de número 8 do nosso Prosa, aqui no canal da ABC2. E quem não pegou do começo, quem quer pegar do começo, essa live fica salva aqui no nosso canal. Vai ficar salva depois lá no YouTube, então você pode assistir depois, pode compartilhar. Compartilhe agora, né? Mas pode assistir depois, compartilhe com seus amigos, com sua faculdade, com o seu grupo da igreja, com sua família, com todo mundo aí que você acha que tem interesse, pode se interessar por esse diálogo entre fé e ciência. Essa live é para você. Então, continue conosco, curta aí, não deixe de curtir, porque cada curtida é importante para nós, né? Então, não deixe de curtir a nossa live, de compartilhar e de conhecer o Prosa BC2, né? Os outros episódios são disponíveis, então quem quiser pode acompanhar também aqui no canal, aqui no Instagram ou também no YouTube. Bom, gente, esse papo está muito interessante. Eu quero ouvir mais um pouco sobre aquilo que a Elane falou aí do projeto também, né? Esse projeto que vocês têm na UFMT. A Elane nem falou que o projeto tem um nome, né? Mas se vocês virem aí que o perfil que ela entrou é o perfil do FSE, né, Elane? Então, alguém perguntou, inclusive, aqui no chat, alguém perguntou qual o contato da professora Elane. O contato pode ser esse próprio perfil aí do FSE Cuiabá, né? Que é o perfil do grupo, e você pode entrar em contato com a Elane através desse perfil, tá bom? Mas eu quero que a Elane fale um pouco sobre esse projeto, né? Que tem até nome, então é um projeto que está registrado no FMT. E eu queria, assim, você falasse um pouco, inclusive para quem está nos ouvindo e quem às vezes é professor universitário, está numa faculdade e se interessou, falou, nossa, nunca pensei em fazer isso na minha faculdade. Agora eu estou pensando nisso, quero pensar num projeto de extensão voltado para esse tema, mas eu quero que você fale um pouco sobre como foi esse processo, né? Como foi, quais foram os desafios, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil,
Como que foi a aceitação, como tem sido essa caminhada sua dentro da universidade com esse projeto? A gente sabe que provavelmente, eu imagino que provavelmente você enfrentou alguns desafios também, né? Mas quero ouvir você falar um pouco sobre isso. Desafios são muitos, né? Mas como todo projeto de extensão, para ele ser aprovado e poder caminhar dentro da universidade, ele passa por algumas instâncias, né? A gente redige o projeto, envia para o colegiado de departamento, o chefe nomeia um avaliador do projeto e a gente tem alguns critérios para seguir, algumas produções, algumas ações que tem que se vincular ao projeto pedagógico do curso, né? Mesmo que ele seja um projeto interdisciplinar, como é o caso das edições que eu tenho feito. A gente chama Grupo de Estudos FSE, Tiago, até porque nós começamos assim em 2017 com os seminários Fé e Ciência em Diálogo. E pegou a ideia do FSE. Então a gente até chama aqui ABC2/FSE Cuiabá, Mato Grosso. Porque a gente imagina, a gente pensa que é básico, algumas leituras básicas, alguns autores básicos, para entender que essa proposta é possível de diálogo entre esses dois campos. Mas a gente já entendeu também que a gente precisa avançar para além do diálogo, né? Várias compreensões precisam ser construídas e aproveitadas dentro de cada campo do conhecimento. E como o grupo FSE foi crescendo, como grupo de estudos, na aprovação desses projetos, eu procurei colocar títulos diferentes. E eu vou falar rapidamente deste ano de 2023. A gente colocou o título baseado num livro também, né? Ele nem está aqui, eu esqueci de pegá-lo. Mas é Verdadeiros Cientistas, Fé Verdadeira. E aí a gente fez um complemento de avanços em ciência, tecnologia e sociedade. Justamente por conta do nosso grupo diverso, né? Olha o livrinho aqui. E aí eu chamei os integrantes desse grupo. Hoje a gente comporta aqui um grupo de WhatsApp de mais de 70 pessoas. E eu convidei lá, no geral, quem gostaria de apresentar um autor, né? Isso mesmo, esse livro aí que você está mostrando. Quem gostaria de apresentar um autor, as suas produções, seu legado, e como é que esse autor ajuda a gente a entender essa ideia de aproximação entre os dois campos. Então, nós já fizemos, no mês de março, a Tatiele, que era, na época, formanda do curso de Psicologia, falou pra gente sobre o Eric Johnson. O Matheus Messias trouxe C.S. Lewis. O João Augusto, que é aluno da Geografia, contou pra gente quem era o Egbert Scriven. Quais os livros, quais estão publicados em português, qual livro, né, esse apresentador leu em especial, quais as principais ideias. O Heitor, que está aqui comigo, falou sobre o Bob, né? O sobrenome do Bob é super difícil, toda vez eu me enrosco com o sobrenome dele. O Clayton, que está fazendo mestrado em Direito, falou sobre Michel Villet. A Aline, que é formada em Engenharia Elétrica, falou sobre a Rosalind Picard. O Anderson, na nossa última reunião, falou sobre o John Lennox. E assim, por mês, cada um dos integrantes do grupo traz uma compreensão, uma leitura sobre um dos autores. Legal. A gente faz uma reunião presencial e uma reunião que fica gravada também no nosso canal do YouTube. Então, quem perde a reunião presencial
tem também a oportunidade de ouvir sobre o autor do mês pelo YouTube. Além disso, esses meninos aí e meninas, né, vão produzir um texto escrito para que a gente tenha, para o ano que vem, uma proposta de lançamento de um e-book, né, de produções do nosso grupo de estudos. Eu tenho percebido, Tiago, desculpa a garganta que está bem seco por aqui, eu tenho percebido que quem está olhando para os grupos de estudos quer saber qual o impacto desses estudos nessas pessoas. Né? Eu já fui indagada num artigo que eu escrevi para uma revista de extensão, apenas relatando a nossa experiência. Eles querem saber qual o impacto disso, das nossas ações. Eles estão percebendo que há um movimento nas universidades como um todo sobre essa questão de fé e ciência. Né? Por isso que eu disse lá no início que eu já percebo uma universidade menos porosa, menos separatista, no sentido de não querer saber o que a gente está discutindo. Eles estão interessados em saber o que a gente está discutindo, o que a gente está lendo, né? Por que a gente está trazendo essas discussões. Então, muitos são os desafios, porque nem todo mundo pode no mesmo horário, né? A gente separa aqui 2 sábados por mês, um para fazer presencial e outro para fazer remotamente. Então, nem todo mundo pode participar, mas muita gente tem sido despertada para essa possibilidade, né? Motivada por essa possibilidade de fazer isso a partir da universidade. E esse ano, terminando aqui a minha fala desse projeto desse ano, nós vamos finalizar, e aí em primeira mão aqui, que eu quero divulgar junto com você, Tiago, o Heitor já está sabendo que ele está no nosso grupo de líderes, nós vamos realizar a segunda jornada FSE de Mato Grosso, que vai ser 5, 6 e 7 de dezembro. Que legal. E o tema é a tecnologia a serviço da boa vida, liberdade, ciência e fé. Quem vai estar conosco aqui é o professor Luiz Adriano Borges. Que beleza, muito bom. Em dezembro, nós vamos ter a apresentação do último autor. Possivelmente vai ser o Dostoiévski. Quem vai apresentar é a Andressa, que está terminando o doutorado dela agora. E dia 8 de dezembro é feriado aqui em Cuiabá, é aniversário de Cuiabá, né? E nós vamos levar o professor Luiz Adriano, ele já está sabendo, para conhecer Chapada dos Guimarães. Olha, gente, que legal. Eu quero ir também, tem como não? Pode vir, Tiago, está convidado. Muito bom, muito bom. Que legal, gente, que legal. Gente, isso é muito legal, isso é muito bacana porque por exemplo, né, o Luiz Adriano é um parceiro nosso, né, o líder do grupo de tecnologia, é um parceiro nosso já há muitos anos também, tem caminhado com a BC2, e esses encontros que a BC2 permitiu aí, né, de trazer pessoas de outros lugares do país, os encontros online, né, essas conversas que nós temos aqui, a gente tem muita prosa para bater aí através desse Brasil, que é enorme. E que legal saber que a gente tem projetos de extensão, né? Ou seja, é muito possível, através desse diálogo, construir projetos acadêmicos, projetos de diálogo acadêmico, encontrando pessoas de diversas áreas e capacitando. E eu acho muito legal isso que você falou, né? De pessoas que você vai percebendo ao longo da caminhada que conseguem ter uma visão, uma mentalidade mais aberta, mais ampliada, né, em relação a todo esse contexto. Eu acho que o Heitor está meio... a internet dele está meio falhando ali. Mas a gente continua conversando e a gente está caminhando para o nosso final. O Heitor voltou. A gente caminhando para o nosso final, eu queria ouvir de vocês, assim, como que vocês têm visto, né, dentro do grupo, as pessoas que participam do grupo, ou as pessoas que conhecem essa ideia, né, ouvem falar sobre isso, como que vocês ouvem dessas pessoas, assim, o feedback delas, né? Ou como que elas têm sido impactadas, ou como que se existem experiências interessantes assim que vocês já vivenciaram, né, de pessoas que
falar, nossa, isso aqui mudou minha vida, ou isso aqui mudou bastante a forma como eu pensava sobre determinado tema. Não sei se vocês têm alguma história, alguma ideia para compartilhar com a gente sobre isso, mas eu sempre gosto, na ABC2 tem muito disso, tem muitas pessoas que chegam com uma história, assim, nossa, eu pensava de uma forma e de repente mudou minha vida, eu li um livro. Não sei se o Heitor tem alguma coisa para compartilhar nesse sentido, ou a Ilane também. Bom, eu partiria da minha própria experiência, né? Como eu falei Muito bom. inicialmente, né? Eu entrei para a ABC2 com uma visão totalmente dual, né? E eu tinha, eu sempre tive essa perspectiva, até porque eu acho que pelo meio, né? ah, da minha comunidade religiosa, eles partiam sempre desse pressuposto, né? Então, eu também aderi e segui ele com essa visão dual. E aí, quando eu conheci a BC2, que eu comecei a ler, que eu comecei a ver de forma mais clara, né, que a atuação da fé cristã ela se estende para todas as áreas da vida e que não há nenhum tipo de conflito quanto à religião e fé cristã, a religião, ou melhor, a fé cristã, né, e a ciência, eu eu fiquei muito animado. Na verdade, foi libertador, para ser sincero, né? Foi muito libertador porque eu comecei a ter maior estímulo naquilo que eu estava fazendo, naquilo que eu estava estudando. Porque, assim, uma mente dual, o que leva? Leva a pessoa a não considerar a ciência, o seu estudo como algo relevante ou como algo que glorifique a Deus, ou como algo que você faz também como um cristão. E aí eu não tinha estímulo nenhum, eu não tinha nenhum tipo de ânimo quanto a eu vou desenvolver, eu vou avançar nos meus estudos, eu vou expandir os meus estudos. E aí, então, quando eu entro na BC2, na verdade eu vejo que não é nada disso. Na verdade, não há uma dualidade. Na verdade, isso tudo se integra. E eu posso, como cristão, ter mais ânimo, mais coragem e mais estímulo ainda para poder estudar, para poder aprofundar os meus estudos, para poder expandir e estender ainda mais meus estudos. Agora, nesse ano, né, eu estou tentando processo de doutorado com uma mentalidade totalmente diferente, né, com ânimo, com coragem, né, totalmente diferente, com uma visão totalmente diferente. Eu acho que eu posso partir, acho que um testemunho melhor e nada que um testemunho pessoal, né, para ser o melhor testemunho a se compartilhar. Muito bom, muito legal. Elane, quer falar alguma coisa sobre isso? Cada dia que aparece um estudante novo, assim, eu fico mais motivada. Na última reunião, por exemplo, eu acho que eu posso falar, porque o João deve estar assistindo, ele, um estudante da graduação em matemática, calouro ainda, ele ficou sabendo que a gente ia fazer reunião, que era um projeto de extensão, e a princípio ele veio porque também precisa da carga horária de extensão, né? Mas ele ficou tão extasiado pela possibilidade de conhecer autores novos, de conhecer essa proposta e de ser um ambiente onde todo mundo pode manifestar a sua fé, a sua crença, onde você pode fazer pergunta, onde você, sabe, um ambiente livre de amarras, de pensamento, de ideias. É assim que eles descrevem o grupo de estudos. E isso me maravilha, sabe? Isso faz com que eu fique mais apaixonada ainda pelo ambiente acadêmico, porque eu penso universidade dessa maneira. Sem amarras de pensamento, sem possibilidade de ocultar o que você crê, né? O ponto e o contraponto precisam estar no mesmo ambiente em diálogo. Então,
isso me alegra, isso me fortalece para permanecer. E num grupo onde a gente tem mestres e mestrandos, doutores e doutorandos, graduandos, tem estudantes da educação básica, tem de casa, sabe? É um grupo bem diverso que quando se encontra e alguém fala algo num tom mais rigoroso, ou seja, difícil de se entender, todo mundo faz o exercício de dizer de forma diferente para alcançar todos os níveis de pensamento e compreensões. Nossa, sabe, é o melhor dos mundos. Gente, no sentido de poder boa. construir conhecimento, né? Nossa, eu fico feliz demais de ouvir isso também. Da mesma forma que você fala, né, eu também fico maravilhado com isso, porque é uma experiência que se repete em todo o Brasil. A gente vê isso, né? Praticamente todos os grupos relatam coisas assim. É uma bênção muito grande a gente ter essa oportunidade, essa possibilidade de trabalhar com respeito à fé, com essa compreensão de que, né, como o Heitor falou, né, não existe neutralidade, né? E que a gente não pode deixar a nossa fé em casa e com responsabilidade acadêmica, né, sendo responsáveis, sendo honestos, para que a gente também respeite esse ambiente, que é um ambiente de autoridade. A autoridade acadêmica ela é válida, né? Então, para que a gente consiga caminhar desses dois lados. Gente, essas duas falas que vocês colocaram por último foram maravilhosas. Eu quero voltar e ouvir de novo. Pode falar, Tiago, pode falar. Lá no início, eu e uma orientanda minha chegamos a ouvir a seguinte frase. Ela foi apresentar um trabalho no seminário de educação aqui e ela estava pesquisando a questão do diálogo, né, entre fé e ciência dentro do âmbito do desenvolvimento profissional docente. E nós ouvimos, eu estava junto com ela, de uma professora que estava avaliando as apresentações e ela disse para minha orientanda, Ana Paula, você é muito corajosa. E ela falou, mas por quê, professora? Porque discutir ciência e religião aqui dentro. E assim, com esse tom difícil, né? Aí eu olhei para ela, olhou para mim assim, né? Eu falei, calma, não responde nada. Não precisa. Então, assim, coragem que a gente precisava ter para perceber os desafios que eram enormes, mas também condições para continuar. E eu encontrei isso junto ao ABC2, né? Pessoas estudando isso, referenciais, apoio para a gente continuar fazendo o que está fazendo. Então... Muito legal. Muito bom. Muito bom, gente. Estamos caminhando para o final. Mas antes da gente terminar, eu quero fazer uma última pergunta, que é o que eu peço para todos os meus convidados aqui. Que eu queria que vocês fizessem uma indicação de 1 ou 2 livros dos que vocês leram, tiveram contato aí nessa caminhada com a ABC2, que vocês gostariam de recomendar para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos ouvindo, que não conhecem nada ainda da literatura que a ABC2 tem lançado, traduzido. Se vocês quiserem recomendar alguma coisa, fala, esse livro é o livro que você deve ler para começar ou para entender uma área. O Heitor já falou do livro Capitalismo e Progresso, né, Heitor? Deixa eu ver se eu acho que Capitalismo e Progresso aqui está aqui. Esse aí eu recomendo não só para economistas, como também para todas as outras demais áreas. Né? Legal. Mas se você quiser indicar mais um, ou se a Elane quiser indicar 1 ou 2, fica à vontade. Agora é o momento de vocês. Quer indicar mais algum, Heitor? Eu indicaria... eu quero indicar, mas eu esqueci o nome do livro. Se você me ajuda. Esse é bom. Se não me engano, o nome dele... É que, como professor, esse livro foi recentemente, está sendo discutido lá no grupo de educação. Não sei se é Pedagogia James Smith. Isso, Pedagogia Cristã. Eu esqueci o primeiro nome, não sei se é David Smith. Esqueci o primeiro nome dele. Esse aqui, gente. Pedagogia Cristã. Como praticar a fé em sala de aula.
Pedagogia Cristã, Esse é lançado em excelente. parceria com a editora Thomas Nelson. Está sendo discutido Um agora pelo abraço. grupo da pedagogia. E eu achei excelente para quem está entrando na área da docência, para quem já é docente, né? Ele me ajudou bastante a como eu atuo como professor, né? Porque tem algumas restrições também dentro de sala de aula, alguns desafios dentro de sala de aula, e até isso estimula, né, a repensar o nosso formato de aula, a nossa ação como professor. E eu acho que esse livro é sensacional e seria, para todos os docentes, um livro transformador. Muito Essa bom. seria a minha segunda recomendação. Que joia. Muito bom, gente. Muito bom. Elane, sua vez. Olha, para quem gostaria de começar a compreender como é que se dá isso, né? Vou recomendar o Alistair. Possivelmente muita gente aí da prosa com você já recomendou esse livro do Alistair, que é Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Esse livro é fantástico e o pontapé inicial pode ser por aqui. Um outro livro que vai ajudar, inclusive, a gente a ler a história das guerras que estão acontecendo agora é esse. Territórios da Ciência e da Religião, do Peter Harrison. Né? Esse é um queridinho. Não é que ele... esse é um queridinho assim, fantástico para a gente entender muito da discussão que está sendo posta hoje, inclusive, também, né? Nesse cenário aí de muita instabilidade, né, mundial, por conta das guerras, por conta da política, e compreender esses territórios é muito necessário para os nossos dias. Legal. Muito bom. Muito bom, gente. Olha, a gente tem a série de livros lançada com a editora Ultimato, a gente tem a série de livros lançados com a editora Thomas Nelson Brasil. Então, tem muita coisa disponível. Vocês podem conhecer encontrar os nossos livros na nossa loja, no site cristãosdaciencia.org.br. Aí você vai lá na loja e a loja tem todos os livros disponíveis para vocês. Quem quiser saber mais sobre os grupos, como eu já falei lá no começo, você pode entrar também no nosso site, tem uma aba lá, como participar, né, dos grupos, e aí você vai encontrar o lugar certo ali para poder se inscrever e pedir para participar do grupo que tem na sua cidade, se tem grupo na sua cidade, né, um grupo temático que também seja interessante para você. Então, todos os grupos são abertos, são grupos muito diversos, com experiências e perspectivas também muito diferentes, mas todos eles caminhando para esse ponto em comum de convergência, que é o diálogo entre a fé e a ciência. Então, todos são muito bem-vindos. Eu agradeço demais pela Elane, pelo Heitor, que estão aqui conosco hoje, que dedicaram o tempo para essa conversa muito boa, que já deu mais de 50 minutos que a gente está conversando, eu nem percebi. Mas foi um papo muito bom. Agradeço a vocês pela participação aqui hoje, pela nossa prosa. Foi uma prosa muito boa. Agradeço a todos vocês que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando, que ficaram aqui até agora. Mais uma vez eu peço, né, curtam, não deixem de curtir o nosso vídeo, não deixem de compartilhar o nosso vídeo com todos aqueles que vocês conhecem, que podem se interessar por esse tema de fé e ciência, querem conhecer um pouco mais sobre como construir esse diálogo, onde que pode participar, por onde começar, né? Então compartilhe o Prosa BC2, compartilhe todo o material da BC2 que você conhece, nosso perfil. E essa live vai ficar salva aqui no canal e essa live vai para o YouTube também. Então vocês podem acompanhar depois. Mas é isso, gente. Muito obrigado todos que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Elane. Obrigado, Heitor. Um grande abraço para vocês. Um abraço. Muito obrigado. Até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.